Ela não chorou por ter sido maltratada. Ela chorou porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém a tratou como um ser humano. Num shopping de luxo no coração de São Paulo, uma mulher americana negra tremia em frente a uma loja de roupas, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto, deixando seu marido sem palavras. A jovem vendedora brasileira apenas sorriu com uma gentileza genuína, inclinou levemente a cabeça e pegou seu tablet para ajudar a encontrar o tamanho da camisa para o marido dela em outra filial. Não houve um olhar de desprezo, nenhuma entonação de impaciência, nenhum gesto de repulsa. Havia apenas uma intenção comum, uma prestatividade que era chocantemente sincera. Mas para esta mulher, essa normalidade foi mais avassaladora do que qualquer palavra que ela já ouviu em toda a sua vida. Porque após viver décadas sob o peso da suspeita, do julgamento e dos olhares desconfiados, foi no Brasil pela primeira vez que ela descobriu que o simples respeito de um estranho poderia, de fato, despedaçar um coração ferido. As lágrimas de Naomi naquele dia não caíram porque São Paulo fez algo extraordinário por ela. Caíram porque em toda a sua vida quase nunca houve espaço para uma gentileza tão comum. Antes que ela e David estivessem sob as luzes quentes daquele shopping center, eles viviam com algo muito mais pesado. Tão pesado que em alguns dias era impossível descrever em palavras. Não era apenas o cansaço do trabalho, o fardo das contas ou o caos do mundo adulto. Era a sensação de que cada passo que davam, cada frase que diziam, cada expressão que mostravam, precisava ser constantemente controlada, perfeitamente calibrada. Porque se errassem, mesmo que por 1 milímetro, poderiam ser julgados instantaneamente por algo que nunca foi culpa deles. Naomi trabalhava como enfermeira em um hospital público há quase 12 anos. Ela era uma mulher calma, metódica e incrivelmente atenta aos seus pacientes. Tanto que muitos colegas admitiam que qualquer ala onde Naomi estivesse de plantão parecia estranhamente mais serena. Mas não importava o quão bem ela fizesse seu trabalho, uma verdade a assombrava todos os dias. Um número significativo de pessoas via a cor da sua pele antes de ver seu profissionalismo. Certa vez, um paciente idoso virou-se para ela e disse, sem rodeios, que preferia outra enfermeira. Alguém que o fizesse se sentir mais confortável. Naomi sorriu, mesmo sentindo outra pequena ferida se abrindo em seu coração. Ela se retirou com a polidez que se tornará sua segunda natureza e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dela, o sentimento não desapareceu. Ele apenas se acumulou silenciosamente como uma poeira fina que se deposita dia após dia, até que um dia, sem que se perceba, torna-se uma camada espessa. David não era diferente. Ele era professor de história em uma escola de ensino médio, trabalhando a tempo suficiente para entender tanto o mundo dos adolescentes quanto o dos adultos, que adoravam falar sobre igualdade nas salas de reunião, mas raramente a praticavam na vida cotidiana. Ele usava um terno impecável todos os dias, falava com clareza, usava um tom de voz suave e se esforçava para parecer o mais seguro possível, exatamente como a sociedade exigia. Mesmo assim, em uma reunião de pais e mestres, ele foi olhado da cabeça aos pés antes de ser questionado, com uma voz educada mas fria, se ele era realmente o professor da turma. A pergunta soava comum, mas David sabia muito bem que algumas pessoas nunca fariam essa pergunta a um professor branco. Ele havia se tornado um mestre em não demonstrar emoções. Respondia com profissionalismo, sorria apropriadamente e deixava que sua dignidade fosse arranhada, pouco a pouco, sem que ninguém visse. Mas o que mais feria o casal, mais do que suas próprias experiências, era o que acontecia com Ethan, seu filho de 16 anos. Um garoto gentil que amava ler, tirar fotografias e se preocupava constantemente em não incomodar os outros. Ele não era um garoto problema, nunca criava confusão e sempre voltava para casa na hora certa. Mesmo assim, simplesmente por ser um jovem negro, ele aprendeu mais rápido do que seus colegas que às vezes, sua mera presença era suficiente para despertar a suspeita de alguém. Várias vezes, enquanto voltava para casa, ele foi parado por policiais, encarado, revistado, questionado, como se precisasse provar que não tinha mais intenções, embora a única coisa que carregasse fosse sua mochila e uma câmera antiga. Toda vez que ligava para os pais, a voz de Ethan tentava soar firme, mas David e Naomi podiam ouvir que no fundo, seu filho estava com medo. Um garoto de 16 anos não deveria ter que aprender a levantar as mãos lentamente ou a falar de uma maneira que soasse não ameaçadora, antes mesmo de aprender a sonhar.
No entanto, essa família teve que ensinar isso em casa, como se fosse uma matéria de sobrevivência que nunca estaria nos livros didáticos. À noite, depois que Ethan ia dormir, David costumava sentar-se em silêncio à mesa da cozinha. Naomi lavava o mesmo copo de água, lentamente. Os dois raramente falavam sobre seus medos abertamente, mas ambos sabiam que aquela casa estava cheia de um cansaço que nunca descansava. O que tornava tudo mais doloroso não era enfrentar a crueldade explícita todos os dias, mas sim a suspeita constante, em formas pequenas o suficiente para que ninguém se importasse, e frequentes o suficiente para corroer seus corações. Estava nos olhares de soslaio, desconfiados. Estava no tom de voz que mudava quando viam seus rostos. Estava em elogios bizarros como "Nossa, você fala tão bem", como se a eloquência deles fosse uma anomalia surpreendente. Estava no fato de que eles nunca podiam ser eles mesmos, 100% à vontade. Tinham que pensar antes de falar, controlar suas emoções mais do que os outros, sorrir quando deveriam sentir dor, manter a calma quando deveriam ter o direito de se zangar, e carregar o fardo de serem negros bons o suficiente para serem aceitos. Uma noite depois que Ethan foi parado mais uma vez, Naomi disse a David que estava exausta. Cansada de ter que rezar toda vez que seu filho saía de casa. Cansada de ter que trabalhar o dobro para receber o mesmo reconhecimento. E acima de tudo, cansada de, mesmo ao chegar em casa, não sentir que seu coração podia finalmente descansar. David não respondeu imediatamente. Ele apenas estendeu a mão e segurou a de sua esposa, porque ele também não tinha uma resposta. Ele era um homem que viveu a vida inteira com tanto cuidado que quase se esqueceu de como era ser apenas um ser humano, sem precisar provar nada. Na comunidade negra onde viviam, todos se ajudavam, riam juntos, eram fortes juntos e tentavam proteger a dignidade uns dos outros da melhor maneira possível. Mas amizade e força não significavam que as feridas não eram profundas. Muitas vezes a força que os de fora tanto admiravam era, na verdade, uma armadura que precisavam usar para não se despedaçarem rápido demais. David e Naomi viveram assim por tanto tempo que quase acreditaram que a tensão era o estado normal da vida humana, que a vigilância constante era o preço a pagar, e que a verdadeira paz talvez fosse um luxo não destinado a pessoas como eles. É por isso que a gentileza comum em São Paulo foi tão violenta para o coração de Naomi. Porque antes de chorar naquela loja de roupas, ela não tinha tido apenas um dia ruim. Ela havia passado uma vida inteira se forçando a ficar de pé em um mundo que constantemente a empurrava para se sentir pequena. Suas lágrimas no Brasil, portanto, não eram as de alguém fraco. Eram as lágrimas de alguém que foi forte por tempo demais. Tão forte que ao receber um simples e genuíno respeito de um estranho, seu coração não sabia como reagir, a não ser deixando as lágrimas fluírem. E na noite anterior àquela viagem, nem David nem Naomi imaginavam que um país a milhares de quilômetros de distância não lhes daria apenas belas fotos ou umas férias curtas. Estava prestes a lhes dar algo muito mais profundo. Estava prestes a permitir que duas pessoas, acostumadas a viver em alerta, sentissem pela primeira vez o poder transformador de serem tratadas simplesmente como seres humanos. Muitas noites após a conversa pesada na mesa da cozinha, a casa de David e Naomi parecia mais silenciosa do que o normal. Não o silêncio pacífico, mas o silêncio de quem carrega algo tão pesado por dentro que não sabe como pousá-lo. Ethan continuava indo à escola, voltando para casa, fazendo o dever de casa e tentando viver como um adolescente comum. David ainda saía de casa pela manhã com sua pasta de sempre, dirigia pela mesma rota até o mesmo prédio da escola e sorria o mesmo sorriso para um mundo que ele não tinha mais certeza se sorria de volta para ele. Naomi também continuava seus plantões, vestindo seu uniforme de enfermeira, checando pacientes, anotando sintomas e falando com todos com a voz suave que ela treinou para se tornar natural. Mas no fundo, ambos sentiam cada vez mais claro que estavam vivendo uma vida sem espaço para respirar de verdade. Uma noite depois de tomar banho, Naomi sentou-se na beirada da cama com o celular na mão. A luz da tela iluminava seu rosto, que parecia mais cansado do que sua idade sugeria. David, que estava organizando alguns papéis, olhou para ela sem pensar muito, até que ouviu sua esposa dizer lentamente: "Você já pensou que talvez exista um lugar no mundo onde não precisamos estar em guarda o tempo todo?" A pergunta não soou como uma pergunta comum.
Soou como alguém que estava exausto demais para continuar vivendo da mesma maneira. David sentou-se ao lado dela e olhou para a tela. Em um vídeo curto que estava tocando, uma mulher negra caminhava pela Avenida Paulista em São Paulo. Ao fundo, o metrô passava, as pessoas iam e vinham, as lanchonetes de rua exalavam um cheiro delicioso, e a voz no vídeo dizia, com um tom calmo mas firme, às vezes, o lugar que cura nosso coração não é o mais luxuoso ou perfeito, mas sim aquele onde ninguém nos olha com desconfiança. Naomi não disse mais nada imediatamente. Ela continuou a rolar por outros vídeos. Um deles mostrava uma estrangeira contando como o funcionário de uma padaria em São Paulo se esforçou para usar um aplicativo de tradução para explicar cada salgado com uma dedicação surpreendente. Outro vídeo era de um homem negro de meia-idade falando sobre andar de metrô no Brasil sem que ninguém o encarasse a ponto de ele se sentir obrigado a encolher. Outro era de um turista contando que os brasileiros podiam não falar inglês fluentemente, mas muitos se esforçavam para ajudar de uma forma inexplicável, simplesmente por verem que você estava confuso. David assistiu aqueles vídeos com uma expressão cautelosa. Ele não queria destruir a esperança de Naomi, mas conhecia o mundo bem demais para acreditar facilmente em imagens bonitas na tela. Então, ele disse lentamente, esses vídeos podem estar mostrando apenas o lado bom. Não sabemos como é de verdade. Naomi assentiu. Ela também não era ingênua. Sabia que nenhum país era perfeito, nenhuma sociedade estava livre de preconceitos. Mas o que fez seu coração tremer não foi a tentativa dos vídeos de vender o Brasil como um paraíso. Foi porque em todos eles, havia algo em comum, a expressão no rosto das pessoas que contavam suas experiências. Elas não pareciam empolgadas como turistas comuns. Pareciam pessoas que haviam acabado de encontrar um alívio para uma tensão que carregavam há muito tempo. E Naomi conhecia bem aquele olhar, porque ela mesma não olhava para o mundo daquela maneira há muito, muito tempo. Na semana seguinte, ela começou a pesquisar em silêncio depois do trabalho. Algumas noites, ela assistia a vídeos sobre São Paulo. Outras, lia artigos sobre a cultura brasileira. As palavras acolhimento e calor humano apareciam repetidamente em várias fontes. Naomi se deteve nessas palavras por um tempo. Ela não as entendia completamente em um sentido linguístico, mas sentia algo em um nível emocional. Acolhimento a fazia pensar em uma receptividade calorosa, enquanto o calor humano a fazia pensar em uma gentileza que não calculava recompensas. Ela se pegou perguntando repetidamente em sua mente, se uma sociedade molda as pessoas com valores como esses, como seria viver entre elas? No sábado, o casal foi a um encontro comunitário para ver os amigos como de costume. A conversa fluía sobre trabalho, filhos e notícias locais, até que Naomi mencionou que eles estavam pensando em ir ao Brasil nas próximas férias. A mesa inteira ficou em silêncio por um momento, seguido por uma enxurrada de reações. Alguns ergueram as sobrancelhas, surpresos. Outros perguntaram por que a América do Sul. Alguns disseram que se o objetivo era encontrar paz, a Europa seria uma escolha mais óbvia. Um amigo disse sem rodeios, não espere demais. Existe preconceito em todo lugar. David ouviu cada palavra em silêncio, porque era exatamente o que ele mesmo pensava. Mas naquele círculo de conversa havia uma mulher, mais ou menos da idade deles, que ficou quieta por um bom tempo antes de dizer, suavemente, que já tinha estado no Brasil, anos atrás com a família. O que ela não lembrava eram os nomes das lojas ou das ruas. Mas o que ela nunca esqueceu foi a sensação de andar em um lugar público sem ter que se preparar para olhares estranhos o tempo todo. Ela falou muito baixo, mas com clareza. Não ouso dizer que lá é perfeito, mas lembro que conseguia respirar mais fundo do que aqui. Aquela frase deixou David paralisado. Ele não era de acreditar nas coisas facilmente, mas acreditava quando alguém falava a partir de uma ferida real. E o peso na voz dela era inegável. Naquela noite de volta em casa, Naomi não insistiu. Ela apenas deixou alguns folhetos de viagem sobre a mesa e disse, eu não preciso de uma viagem de luxo. Eu só quero saber se em algum lugar deste mundo, ainda existe outra forma de as pessoas se tratarem. David olhou para sua esposa por um momento. Ele viu a mesma mulher forte de sempre, mas também viu um cansaço que ela não conseguia mais esconder dele. Ele sabia que aquele pedido não era sobre férias. Era sobre a dignidade que ambos tentavam sustentar em seu mundo, a ponto de quase esquecerem como ela era.
Então ele não respondeu com total certeza, mas disse: se formos, vamos sem expectativas irreais. Naomi deu um sorriso fraco, como se entendesse perfeitamente. Não era o sorriso de alguém que venceu, mas o sorriso de alguém que, pelo menos, ainda não havia desistido da esperança. A partir daí, tudo começou a se mover, lenta e seriamente. David abriu um mapa de São Paulo, leu sobre o sistema de transporte, pesquisou quais bairros eram bons para turistas e seguros para se hospedar. Ele descobriu que o Brasil não era apenas praias ou vida noturna, como parte da mídia gostava de retratar. Tinha uma metrópole, uma vida cotidiana, igrejas, mercados, um metrô, pessoas trabalhando, pequenas lojas que pareciam acolhedoras de uma forma que ele não conseguia explicar. Enquanto isso, Naomi começou a fazer uma lista de coisas para preparar, desde aplicativos de tradução e seguro de viagem até sapatos confortáveis para caminhar. Ela organizou tudo com um cuidado que ia além de uma simples preparação para férias. Parecia mais a preparação de alguém que ainda não acreditava que estaria totalmente segura, mas queria dar a essa esperança a maior chance possível de se tornar real. Ethan soube da viagem uma noite, enquanto os dois estavam fazendo a reserva dos voos. Ele olhou para o pai e para a mãe alternadamente antes de perguntar: lá vai ser legal mesmo? A pergunta do garoto de 16 anos silenciou o ambiente, pois refletia a dolorosa verdade de que até mesmo o filho deles nunca cresceu em um mundo onde fosse fácil acreditar que a bondade o esperava lá fora. David respondeu com sinceridade que não sabia, mas que talvez não saber nem sempre significasse que não deveriam ir. Naomi se aproximou e abraçou o filho suavemente, dizendo: eu não espero que lá não tenha problemas, querido. Eu só quero poder voltar e te dizer que neste mundo, ainda existem lugares onde os seres humanos podem se tratar com gentileza. Ethan não disse mais nada. Ele apenas assentiu, e em seus olhos havia uma mistura de preocupação, curiosidade e algo parecido com uma pequena esperança que ele mesmo ainda não ousava nomear. Na noite anterior à partida, 2 malas estavam prontas ao lado da porta. A casa estava tão silenciosa que se podia ouvir o zumbido suave do ar-condicionado. Naomi checou os documentos mais uma vez, como se precisasse controlar o que era controlável. David a observou e sentiu uma pontada de dor no coração, porque mesmo para uma simples viagem, sua esposa se preparava como se estivesse prestes a entrar em um território onde talvez precisasse se defender. Mas ao mesmo tempo, ele começou a entender que tudo aquilo não era apenas medo. Era a linguagem de alguém que foi ensinada pelo mundo a ser cautelosa por tempo demais. Antes de apagar a luz, Naomi se virou e perguntou a ele em voz baixa: e se não for nada como nos vídeos? David ficou em silêncio por um momento antes de responder: pelo menos saberemos que ainda ousamos acreditar em alguma coisa. A resposta não era bonita, mas era real. E às vezes a verdade mais reconfortante não é a promessa de que tudo ficará bem, mas ter alguém ao seu lado quando você nem tem certeza se deve continuar esperando. E na manhã seguinte, enquanto o avião os levava lentamente para longe de sua vida antiga, de sua cidade antiga e de seu cansaço antigo, David e Naomi ainda não sabiam o que o Brasil lhes daria. Eles não sabiam se a pequena esperança que levaram a bordo floresceria ou se despedaçaria. Mas uma coisa era certa: eles não estavam viajando apenas para descansar. Estavam viajando em busca da resposta para uma das perguntas mais profundas de suas vidas: será que existe em algum lugar deste planeta, um lugar onde 2 pessoas podem finalmente pousar seus corações, sem o medo de que sejam pisoteados mais uma vez? Quando o avião começou a descer sobre a vasta extensão de terra sob as nuvens, David se virou para Naomi, que estava sentada em silêncio ao lado da janela. Ela não dizia nada desde que o anúncio de pouso começou. Suas mãos estavam firmemente cruzadas em seu colo, como alguém tentando se acalmar sem que ninguém percebesse a tensão interna. A luz da manhã de São Paulo entrava suavemente pelas janelas do avião. A cidade abaixo não parecia opressora ou imponente. Parecia viva, densa, com um rio sinuoso, ruas, edifícios de alturas variadas e algo que David não conseguia definir, mas que lhe dava a sensação de que aquele lugar não os recebia com a mesma dureza a que estava acostumado em outras grandes cidades. Assim que saíram do avião e entraram no terminal do aeroporto de Guarulhos, os dois diminuíram o passo instintivamente. O aeroporto era mais amplo e iluminado do que imaginavam. O chão era tão limpo que o reflexo das luzes do teto criava sombras alongadas.
Havia muitas pessoas se movendo, mas sem uma sensação de empurra-empurra ou caos. Tudo parecia apressado, mas de uma forma que ainda mantinha uma distância respeitosa entre as pessoas. Anúncios ecoavam em vários idiomas, mas sem um tom agressivo ou urgente. Ao redor deles havia famílias, executivos, monges, turistas, crianças pequenas e funcionários do aeroporto. Todos pareciam seguir seu próprio ritmo, sem atropelar os outros, como David já havia visto em muitos aeroportos grandes. Naomi sentia que seu corpo ainda não havia relaxado. Ela sabia que essa era uma reação tão profundamente enraizada que não desapareceria apenas por mudar de país. Ela estava acostumada a ler rapidamente as expressões de estranhos, a notar qual tom de voz escondia impaciência ou que tipo de olhar poderia transformar um momento normal em desconforto. Mas o que a surpreendeu desde os primeiros minutos foi que ela ainda não conseguia detectar esses sinais. Nenhum olhar se demorou neles por muito tempo. Não havia olhares de inspeção, nenhuma suspeita visível nos rostos dos funcionários ou dos passageiros que passavam por eles. As pessoas aqui os olhavam como olhavam para qualquer outro, apenas como dois visitantes arrastando suas malas pelo longo corredor do aeroporto. Na fila da imigração, David viu os ombros de Naomi se enrijecerem um pouco. Ele não estava diferente. A vida inteira lhes ensinou que espaços onde o poder está nas mãos de outros são lugares onde não se deve baixar a guarda facilmente. Então, eles entraram na fila em silêncio, prepararam seus documentos e se prepararam para um tom de voz frio ou, no mínimo, para a distância formal e burocrática. No entanto, quando chegou a vez deles, o que os esperava era um oficial de meia-idade que pegou seus passaportes com um gesto simples. Ele não tentou sorrir de forma exagerada, nem puxou conversa para parecer amigável, mas também não havia arrogância da suspeita em seu olhar. Havia apenas um profissionalismo educado e na medida certa. Ele fez as perguntas curtas e protocolares, olhou para os documentos, olhou para seus rostos apenas o necessário, carimbou os passaportes e os devolveu com um obrigado, baixo e surpreendentemente natural. Foram apenas alguns segundos, mas para Naomi, aquela simplicidade foi estranhamente comovente. Porque na vida dela, uma simplicidade como essa nunca foi algo pequeno. Ser tratada com normalidade em um lugar onde ela geralmente se preparava para a frieza a deixou sem saber como reagir. David pegou os passaportes, agradeceu com um aceno de cabeça, e os dois seguiram em frente sem dizer nada, mas o silêncio não era mais o mesmo. Não era um silêncio puramente de ansiedade, mas um silêncio que parecia estar ouvindo algo novo dentro de si. Na área de retirada de bagagem, as pessoas esperavam em uma ordem que eles não esperavam. Ninguém furava fila, ninguém empurrava, ninguém demonstrava irritação, embora muitos estivessem provavelmente tão cansados quanto eles. Enquanto a esteira começava a girar, David olhou ao redor e viu funcionários do aeroporto passando. Alguns faziam um gesto de cumprimento aos passageiros que pediam informações. Outros paravam para ouvir as perguntas com atenção, e mesmo que a comunicação não fosse fácil, eles se esforçavam para explicar com paciência. Em um momento, a mala grande deles inclinou-se perigosamente na beirada da esteira. David deu um passo à frente, mas antes que pudesse alcançá-la, um jovem funcionário se apressou para segurá-la, firmá-la e puxá-la para ele. Ele deu um sorriso leve e um aceno de cabeça, como se fosse a coisa mais normal do mundo. David agradeceu instintivamente, e o rapaz respondeu educadamente antes de se afastar para continuar seu trabalho. Naomi observou a cena imóvel por mais tempo do que deveria. O que a tocou não foi a ajuda com a mala, mas o peso da atitude. O jovem não agiu como se estivesse fazendo um favor esperando um elogio. Ele não demonstrou superioridade, nem agiu como se eles fossem um fardo. Ele apenas ajudou porque a mala estava prestes a cair e ele estava ali. Ajuda que não faz quem a recebe se sentir menor era algo incrivelmente raro no mundo de onde vieram. Ao saírem do aeroporto, a umidade quente de São Paulo tocou sua pele, como se a cidade os recebesse com seu próprio sopro de vida. O céu tinha um tom branco azulado de cidade tropical. Um grande volume de carros se movia em várias pistas sem parar. Placas em português e inglês apareciam por toda parte. Motociclistas passavam zunindo, táxis de cores vivas estavam alinhados, e à distância, David via as linhas do metrô cruzando a cidade como veias que conectavam pessoas e lugares. São Paulo não era calma como uma cidade pequena. Tinha ruído, densidade, um ritmo rápido e lento coexistindo.
Mas estranhamente, em meio a tudo isso, ele não se sentia repelido pela cidade. O motorista do Uber que pegaram era um homem na casa dos 50 anos, com o rosto queimado de sol, mas com olhos gentis. Ele ajudou a colocar as malas no porta-malas, e ao vê-los tentando pronunciar o nome do hotel, ele acenou com a cabeça e falou um inglês limitado, com calma. Assim que entraram no carro, ele se virou com um pequeno sorriso e perguntou de onde eles eram. Depois disso não puxou muita conversa, permitindo que eles observassem a cidade pela janela em um silêncio confortável. O trânsito estava congestionado em alguns trechos, mas ele não demonstrava irritação com a rua ou com os passageiros. Havia apenas suspiros ocasionais, típicos de quem trabalha na capital e está acostumado com a densidade. Naomi olhou pela janela. As lanchonetes de rua já estavam movimentadas desde cedo. Uma vendedora colocava comida em sacolas. Estudantes de uniforme esperavam um ônibus. Mulheres de terninho se cumprimentavam em frente a uma cafeteria. Um vendedor de frutas arrumava sua banca na calçada. A vida em São Paulo não era luxuosa em todos os cantos, mas tinha uma vitalidade que não escondia sua própria realidade. A cidade não fingia ser livre de cansaço, mas em meio a essa verdade, havia algo suave na maneira como as pessoas se moviam umas em relação às outras. Ao passarem por um grande centro comercial, David notou que as muitas pessoas no espaço público não o encaravam nem a Naomi, como ele estava instintivamente preparado para esperar. Nenhuma criança apontou. Ninguém cutucou o outro para cochichar. Não havia olhares de soslaio, curiosos, mas disfarçados. Havia apenas olhares passageiros, no nível em que os humanos se olham naturalmente, e então cada um voltava para sua própria vida. Isso era algo tão pequeno que alguém que nunca precisou se preocupar com o olhar dos outros talvez nem notasse, mas para David, era tão claro quanto o som de sua própria respiração. No hotel no bairro dos Jardins, o porteiro abriu rapidamente a porta do carro e pegou as malas com agilidade. A recepcionista os cumprimentou com um aceno de cabeça e um sorriso que não parecia mecânico demais. O check-in foi rápido. A jovem da recepção falava inglês com cuidado, tentando explicar tudo devagar. Ao notar que Naomi parecia cansada da viagem, ela sugeriu que se sentassem e ofereceu um copo de água de cocô. David aceitou e se sentiu estranho mais uma vez. Não porque nunca tivesse recebido um bom serviço, mas porque este serviço não o fazia sentir que precisava responder com um comportamento perfeito para manter a atmosfera agradável. No elevador, a caminho do quarto, Naomi se encostou na parede e fechou os olhos por um instante. David olhou para ela e perguntou, muito cansada? Ela abriu os olhos e respondeu em voz baixa, eu ainda não sei se devo confiar nesse sentimento. David entendeu imediatamente porque ele se sentia da mesma forma. Era como se estivessem em uma terra que ainda não conheciam bem, mas essa terra não se apressava em julgá-los. Não exigia que se explicassem e não os forçava a vestir suas armaduras pesadas assim que chegaram. Quando a porta do quarto se abriu e as malas foram colocadas no chão, o silêncio dentro do quarto parecia diferente do silêncio em sua casa nos Estados Unidos. Lá, o silêncio geralmente vinha com exaustão. Aqui, o silêncio parecia um pequeno espaço para o coração se ouvir novamente. Naomi foi até a janela, abriu as cortinas e olhou para a rua movimentada abaixo. Então ela disse, como se não tivesse certeza se estava falando com David ou consigo mesma, acho que talvez a gente não veio aqui só para passear. David não respondeu de imediato. Ele apenas ficou ao lado dela, observando São Paulo respirar à sua frente. E no fundo do seu coração, pela primeira vez desde que começaram a planejar a viagem, ele admitiu para si mesmo que talvez esta cidade não estivesse lhes oferecendo apenas novidade, mas abrindo uma porta que suas vidas anteriores haviam fechado há muito tempo. A porta da possibilidade de que, talvez neste mundo, ainda existisse um lugar onde dois seres humanos pudessem chegar como estranhos e não serem feitos para se sentirem como uma ameaça desde o primeiro minuto. E mesmo que ainda não ousassem nomear esse sentimento em voz alta, tanto David quanto Naomi começaram a perceber, silenciosamente, que o Brasil estava falando com seus corações cansados em uma linguagem que não precisava de tradução. Na primeira manhã em São Paulo, David acordou um pouco antes de Naomi. Ele não acordou porque estava totalmente descansado, mas porque seu corpo ainda não estava acostumado ao fuso horário. Mas algo estava claramente diferente das suas manhãs na América.
Ele não acordou com aquela tensão no peito, não pegou o celular apressadamente para checar as notícias, não sentiu como se precisasse voltar ao campo de batalha da vigilância assim que abriu os olhos. O quarto ainda estava silencioso. A luz da manhã se infiltrava pelas cortinas finas, projetando uma sombra dourada e suave no chão. Ele se virou para olhar Naomi, que ainda dormia. Seu rosto parecia mais pacífico do que ele via há muito tempo. Essa paz não significava que as feridas estavam curadas, mas parecia a de alguém que, pelo menos, pôde descansar de estar em guarda pela primeira vez em anos. Quando desceram para o café da manhã, o recepcionista do restaurante os cumprimentou com um leve aceno de cabeça e um sorriso gentil, falando em um tom baixo, como alguém que não queria perturbar a manhã de ninguém. Naomi, por hábito, ainda observava as expressões das pessoas ao redor. Mas quanto mais observava, mais percebia que a polidez aqui não era uma polidez fria. Não era um sorriso puramente profissional, mas um espaço delicado que as pessoas davam umas às outras. Outros hóspedes passavam com seus pratos, e ninguém olhava para ela e David por mais tempo do que o necessário. Não havia olhares curiosos que os fizessem sentir como estranhos. Eles eram apenas dois hóspedes em meio a dezenas de outros, e essa normalidade era imensamente valiosa. Após o café da manhã, eles decidiram pegar o metrô para a região da Avenida Paulista. David havia estudado o mapa na noite anterior, mas ao se deparar com as máquinas de autoatendimento e a multidão em movimento, ele hesitou um pouco sobre onde apertar primeiro. Naomi segurava o cartão de crédito, olhando ao redor com seu instinto de não querer atrapalhar ninguém. De repente, uma funcionária que estava perto das máquinas se aproximou com um sorriso discreto. Ela não agiu como se eles estivessem atrapalhando seu trabalho, não suspirou nem usou um tom apressado. Ela apenas apontou para a tela, passo a passo, ajudou a mudar o idioma e falou palavras curtas em inglês, devagar, o suficiente para se comunicar. Quando viu que Naomi não entendeu uma frase, ela pegou um pequeno papel e desenhou setas para facilitar. David pegou os bilhetes e agradeceu. Ela sorriu e acenou com a cabeça, naturalmente, antes de voltar para sua posição, como se o que acabará de fazer não fosse um grande ato de bondade, mas apenas uma parte normal de seu dia de trabalho. Mas essa normalidade os tocou silenciosamente, porque em muitos lugares que conheciam, pessoas confusas eram frequentemente feitas para se sentirem lentas, desajeitadas ou um fardo. Mas aqui a ajuda não diminuía quem a recebia. Na plataforma do metrô, as pessoas faziam fila calmamente nas marcações do chão. Não estava lotado a ponto de se espremerem, mesmo sendo horário de pico. O trem chegou, as portas se abriram, e as pessoas de dentro saíram primeiro, quase sem que ninguém precisasse avisar. Então, as pessoas na plataforma entraram de forma organizada. David parou por um momento para observar a cena. Essa ordem não era espetacular, mas dizia algo profundo sobre a sociedade. Dizia que as pessoas aqui foram ensinadas a reconhecer a existência umas das outras, e não apenas a correr pelo mundo impulsionadas por suas próprias necessidades. Dentro do vagão, Naomi tentava se segurar firmemente em uma barra, pois sua bolsa era um pouco pesada. Logo, um homem de terno que estava sentado perto da porta se levantou um pouco e gesticulou para que ela se sentasse. Ele não a encarou com um olhar excessivamente paternalista, nem agiu como se estivesse concedendo um favor de uma posição superior. Ele apenas viu alguém em pé com algo pesado e cedeu o lugar. Naomi olhou para ele por um momento, como se precisasse de um tempo para processar, antes de assentir em agradecimento e se sentar em silêncio. Quando o trem partiu, ela olhou para seu reflexo no vidro oposto e percebeu que suas mãos, antes cerradas, haviam relaxado sem que ela percebesse. Na Paulista, a cidade parecia vibrante e cheia da energia dos jovens. As lojas tocavam uma música suave, e as pessoas se moviam entre os shoppings e a estação de metrô com agilidade. Mas toda a atmosfera não fazia David se sentir fora do ritmo da cidade. Ele e Naomi entraram e saíram de pequenas lojas, provaram bebidas geladas, compraram algumas coisas e observaram como os brasileiros se tratavam e tratavam os estranhos. Não era uma simpatia barulhenta ou invasiva, mas uma suavidade que conhecia o ritmo certo, que sabia o quão perto chegar, quando recuar e como ajudar sem deixar o outro desconfortável. Ao meio-dia, eles entraram em um pequeno restaurante escondido em uma rua lateral. O cheiro de alho frito, pimentão e limão se misturava no ar. A dona era uma mulher de meia idade, ágil e com um olhar gentil.
Vendo que eles estavam olhando o cardápio, indecisos, ela rapidamente se aproximou com um menu de fotos. Ela não riu da hesitação dos turistas, nem pareceu entediada por ter que explicar tudo de novo. Em vez disso, ela apontou para cada prato, dizendo o que era muito apimentado, o que era mais suave e o que era bom para quem estava provando a comida brasileira pela primeira vez. Sua voz tinha o ritmo de uma cozinheira que realmente queria que as pessoas comessem bem e se sentissem à vontade, mais do que de uma vendedora querendo fechar um pedido rapidamente. Naomi pediu um prato que não era muito apimentado, enquanto David provou um que a dona recomendou. Durante a refeição, eles mal conversaram, pois estavam lidando com algo difícil de explicar em seus corações. Eles não estavam apenas empolgados como turistas descobrindo um novo lugar. Estavam sentindo que lhes era permitido existir naquele espaço, sem precisar provar nada. Quando a dona trouxe uma pequena porção de doce de leite como cortesia, dizendo que estava uma delícia hoje, ela não imaginava que aquele gesto se tornaria um momento que duas pessoas lembrariam por muito tempo. Depois do restaurante, David e Naomi se perderam um pouco em uma das galerias complexas da região. Eles pararam para olhar o mapa no celular algumas vezes. Nesse momento, um homem de meia-idade, carregando uma pasta, diminuiu o passo ao passar por eles. Ele não se aproximou de forma assustadora ou fez muitas perguntas. Apenas apontou para a tela do celular deles e perguntou brevemente para onde estavam indo. Quando David disse o nome do lugar, ele usou seu inglês limitado para explicar o caminho, apontando e fazendo gestos com as mãos. Ele os guiou até a escada rolante correta. Ele não tentou oferecer um serviço de táxi, não esperava nada em troca. Como estava indo na mesma direção, ele apenas os ajudou a chegar a um ponto onde não se perderiam mais. Um estranho como esse, em suas vidas anteriores, teria vindo acompanhado de cautela. Mas em São Paulo, naquele momento, sua ajuda foi tão leve e na medida certa que não os fez encolher. David agradeceu várias vezes. O homem apenas sorriu e disse, imagina, não foi nada, antes de se afastar, deixando para trás um sentimento no coração de Naomi que começava a mudar lentamente. Ela não queria usar a palavra confiança ainda, pois a vida inteira a ensinou a não baixar a guarda tão rápido. Mas ela não podia mais negar que algumas de suas defesas estavam começando a ceder. Naquela noite, eles pararam em uma loja de conveniência perto do hotel. A caixa era uma garota jovem que só falava algumas palavras em inglês. Mas quando viu que David estava hesitante sobre como esquentar a comida e pegar talheres, ela pegou seu celular, abriu um aplicativo de tradução, digitou as perguntas frase por frase e olhou para eles com atenção, esperando a resposta. Nenhum sinal de que estava perdendo tempo, nenhuma irritação com a dificuldade de comunicação. Ela se esforçou até ter certeza de que eles entenderam, antes de entregar a sacola com um leve aceno de cabeça. No caminho de volta para o hotel, Naomi segurava a sacola junto ao peito, observando as luzes das lojas refletidas na rua. Ela disse após um longo silêncio, acabei de perceber que, durante o dia todo, não pensei em quem eu precisava vigiar. David se virou para olhá-la. Ele não respondeu imediatamente porque ele também acabará de notar a mesma coisa. Ele não passou o dia avaliando os olhares das pessoas, não desconfiou de cada estranho que se aproximava, não tentou ajustar sua postura para parecer mais seguro do que o necessário. Era como se a cidade estivesse ensinando lentamente a seus corações que, às vezes, os seres humanos podem coexistir sem começar pela desconfiança. Naomi parou por um momento sob a luz quente de uma vitrine e se virou para David. Seus olhos não tinham lágrimas, mas um brilho que ele não via há muito tempo. Não era a felicidade plena, nem a cura instantânea da dor. Era o alívio sutil de alguém que estava começando a acreditar novamente que o mundo ainda poderia ter espaço para a gentileza. E talvez o que os estava mudando no Brasil não fossem grandes eventos, mas pequenas gentilezas, repetidas tantas vezes que lentamente, fizeram duas pessoas que viviam em guarda constante se lembrarem de como era ser apenas um ser humano, sem precisar se defender o tempo todo. Depois daquele primeiro dia em São Paulo, preenchido com pequenas gentilezas que se infiltravam em seus corações, David e Naomi começaram a se permitir andar mais devagar, a olhar a cidade mais profundamente e a ouvir seus próprios sentimentos com mais clareza. No dia seguinte, eles saíram do hotel para visitar o Museu de Arte de São Paulo e o Parque Ibirapuera, com a intenção de passar o final da tarde relaxando em algum lugar tranquilo.
O dia estava cheio do sol quente de São Paulo, do som de turistas de várias línguas e da vastidão verde do parque, que fazia qualquer um se sentir pequeno de uma forma pacífica. Não pequeno por ser oprimido, mas pequeno por estar diante de algo maior que o próprio ego. Naomi caminhou até o meio da tarde, tentando não preocupar David. Ela não disse que estava se sentindo mais cansada que o normal. O sol mais forte que em sua cidade natal, a umidade que grudava na pele e a caminhada contínua em um terreno desconhecido fizeram seu corpo perder o equilíbrio lentamente, sem aviso. No início, era apenas uma leve dor de cabeça. Depois, uma onda de fraqueza subiu de seu estômago para o peito. Mas como passou a vida inteira se treinando para aguentar, ela continuou sorrindo, dizendo que estava bem e andando por mais um tempo. Até que ao saírem de uma área mais movimentada do parque e se aproximarem de um quiosque, os sons ao seu redor de repente começaram a ficar distantes, como se alguém estivesse diminuindo o volume do mundo. David se virou para olhar a esposa e soube imediatamente que algo estava errado. O rosto de Naomi estava visivelmente pálido. Seus lábios, que antes respondiam com um sorriso fraco, agora estavam silenciosos, e seus olhos, que antes vigiavam tudo, pareciam turvos, como se lutassem para se manter conscientes. Ele rapidamente a amparou, levando-a para um banco próximo, sem hesitar. Naquele instante, o velho instinto de sua vida na América voltou com força total. Ele não estava apenas preocupado com a saúde de Naomi, mas também com algo mais profundo, o medo de pedir ajuda a estranhos, o medo dos olhares que os viriam como um problema, o medo da frieza que poderia encontrar ao se ver um homem negro com uma mulher passando mal, em um espaço que não era seu. Mas antes que ele pudesse decidir o que fazer, uma jovem funcionária do quiosque notou Naomi. Ela saiu rapidamente, sem parecer excessivamente alarmada, sem o pânico que só piora a situação de quem está doente. Havia apenas uma preocupação educada em seu rosto. Ela perguntou em um inglês simples se estava tudo bem, e chamou um colega para ajudar a trazer uma cadeira para a sombra. Outro funcionário trouxe um copo de água gelada e uma toalha úmida, sem que David precisasse pedir. Enquanto isso, o gerente, um homem de meia-idade, aproximou-se e perguntou com uma voz suave se eles queriam chamar um carro ou se precisavam de ajuda para encontrar um hospital. David respondeu, hesitante, que sua esposa provavelmente estava apenas cansada e tonta por causa do calor, mas ele mesmo não tinha certeza. O que o impedia de falar claramente não era a barreira do idioma, mas o choque profundo com a cena à sua frente. Ninguém o fazia sentir que aquela pausa era um fardo para o estabelecimento. Ninguém perguntou se eles eram clientes. Ninguém o olhou como se dissesse: se não vai comprar nada, não fique aqui. Pelo contrário, o gerente assentiu compreensivamente e disse para eles se sentarem com calma, sem pressa. Ele disse que o calor em São Paulo às vezes derruba quem não está acostumado, que era normal. Essa palavra, normal, fez Naomi, que estava recostada na cadeira, levantar o rosto lentamente. Porque não soou como um consolo vazio, mas como uma forma não intencional de devolver a dignidade a alguém que estava vulnerável. A jovem funcionária tocou levemente o dorso da mão de Naomi com a toalha úmida para que ela soubesse que estava ali. Ela não foi invasiva, não transformou a ajuda em uma violação de espaço. David pegou a toalha para cuidar da testa de sua esposa, enquanto a outra funcionária trazia um canudo e um pouco de água com açúcar, por precaução. Essas pequenas coisas aconteceram de forma tão contínua e silenciosa que ele mal percebeu que sua própria respiração estava voltando ao normal. Naomi fechou os olhos por um tempo. O som dos carros na rua, as conversas ao redor e o tilintar de copos no quiosque continuavam, mas nenhum desses sons a fazia sentir que estava sendo perturbada ou observada. Algumas pessoas no quiosque olharam, como é natural quando se vê alguém passando mal, mas logo voltaram a seus afazeres com respeito. Não havia olhares de estranhamento nem de suspeita. Aquele espaço era pequeno, apenas à frente de um quiosque comum em São Paulo, mas para o coração dela, era grande o suficiente para que seu medo antigo recuasse temporariamente. Quando a tontura diminuiu um pouco, o gerente se ofereceu para chamar um Uber para levá-los ao hotel. David hesitou por um momento, por hábito de quem foi ensinado a desconfiar de ajuda fácil, mas ao ver que Naomi ainda estava pálida, ele concordou imediatamente. O gerente pegou o celular, chamou o carro e conversou com o motorista para explicar a situação. Enquanto esperavam, ele ainda trouxe uma pequena sacola com gelo para que pudessem usar no caminho.
A mesma jovem funcionária se agachou um pouco para perguntar a Naomi se ela estava bem, com uma voz tão suave que parecia temer que o barulho do mundo pudesse ferir alguém que estava fragilizado. Quando o carro chegou, o motorista era um homem de 60 e poucos anos, com o rosto marcado pelo sol e uma atitude calma. Ele desceu do carro assim que estacionou e, ao ver o estado de Naomi, abriu a porta traseira o máximo que pôde e ajudou David a colocar as coisas no carro sem falar muito. Nenhum olhar curioso, nenhuma indicação de que aquele casal poderia complicar sua corrida. Ele apenas perguntou o nome do hotel, confirmou a rota com uma voz simples e dirigiu suavemente, diferente dos motoristas de muitas cidades que David conhecia. No caminho de volta, Naomi encostou a cabeça no vidro. Seus olhos ainda estavam fechados, mas naquele silêncio, ela percebeu que não estava com medo. Estava fraca, sim. Estava passando mal, sim. Mas não tinha medo de que alguém se aproveitasse de sua fraqueza, de ser tratada como um fardo, de que sua vulnerabilidade abrisse uma brecha para o mundo atacá-la. E não sentir medo para outros poderia ser normal, mas para ela, era quase uma experiência nova. David olhava para as mãos da esposa, imóveis em seu colo. Ele pensou nos anos que se passaram, em todas as vezes que ambos tiveram que parecer fortes, mesmo nos dias em que mal tinham forças para ficar de pé. Pensou na velha doença de ter que, mesmo doente ou exausto, monitorar qual expressão seria mal interpretada, qual tom de voz faria o outro pensar que eram agressivos. Mas hoje, em uma cidade onde haviam chegado há poucos dias, a fraqueza não lhes tirou a dignidade. Pelo contrário, foi acolhida com uma educação e humanidade genuínas. Ao chegarem ao hotel, o porteiro os reconheceu imediatamente e correu para abrir a porta do carro. Ao ver o estado de Naomi, seu sorriso de boas-vindas se transformou em uma preocupação cuidadosa. A recepcionista trouxe uma cadeira e perguntou educadamente se eles precisavam de contato de uma clínica ou farmácia próxima. Ela não perguntou com uma voz burocrática e seca, mas como alguém que queria que o hóspede passasse por aquele momento da forma mais confortável possível. Outro funcionário trouxe um chá quente e um pequeno papel com o nome de um remédio para exaustão pelo calor e o endereço de uma farmácia próxima. David aceitou tudo em silêncio. Ele começou a sentir algo maior do que apenas serviço. O que aquelas pessoas estavam fazendo não parecia ser apenas seguir um protocolo. Havia uma medida certa que não fazia quem recebia se sentir inferior, em dívida ou obrigado a retribuir com gorjetas generosas ou gratidão excessiva. As pessoas aqui simplesmente pareciam acreditar que, quando alguém está fraco, o que se deve fazer é ajudar no que for possível. No quarto, depois que Naomi tomou um banho morno e se deitou, o silêncio voltou. Mas desta vez era diferente da primeira noite. O silêncio tinha o peso de algo se desenrolando em seu coração. David sentou-se ao lado da cama, segurando uma garrafa de água. Ele não falou muito, pois sabia que não era a hora para explicações. Naomi olhou para o teto por um tempo antes de dizer, lentamente, aqui eu não sinto que preciso lutar o tempo todo. A frase foi dita em voz baixa, mas atingiu algo no peito de David com força. Ele não respondeu apressadamente. Apenas olhou para o rosto da esposa, ainda um pouco pálido, mas cujos olhos continham um cansaço que não era desesperançoso. Naomi se virou para ele novamente antes de continuar. É estranho. Foi só quando eu estava no meu momento mais fraco que descobri como é ser cuidada sem ser julgada. David fechou os olhos por um momento, porque ele entendia bem demais o que ela queria dizer. Todo ser humano tem dias em que o corpo falha, em que o coração está fraco, em que precisa depender dos outros. Mas nem todo ser humano tem a oportunidade de sentir que a ajuda pode vir sem diminuí-lo. E naquela noite, sob a luz do quarto de hotel em São Paulo, David e Naomi começaram a perceber com mais clareza que o Brasil não estava apenas os impressionando como turistas. Estava fazendo algo com seus corações feridos. Estava lhes ensinando, pouco a pouco, que a verdadeira segurança talvez não signifique a ausência de problemas, mas estar entre pessoas que, ao nos verem vulneráveis, escolhem ser gentis em vez de nos atacar. E foi nesse momento que algumas das muralhas no coração de ambos começaram a ruir silenciosamente. Não por causa de um grande evento, não por causa de palavras bonitas, mas porque no dia em que estavam mais fracos, encontraram uma compaixão que não pedia nada em troca. Na manhã seguinte, depois de Naomi ter descansado completamente, seu rosto parecia muito melhor.
Embora ainda houvesse um resquício de cansaço em seus olhos, a vulnerabilidade do dia anterior não a fez querer se esconder no quarto. Pelo contrário, a deixou mais calma, como alguém que acabará de aprender algo sobre o mundo e queria confirmar essa lição para seu próprio coração mais uma vez. David a olhou com cuidado. Ele não queria apressar nenhum programa. Apenas perguntou suavemente: "Você quer sair hoje? Se não estiver bem, podemos descansar o dia todo." Mas Naomi balançou a cabeça e sorriu fracamente. Ela disse que queria dar uma volta em algum lugar próximo, sem pressa, sem multidões, apenas para estar com a cidade mais um pouco. Era como se São Paulo ainda tivesse uma resposta que ela queria ouvir com mais clareza. Então, eles escolheram ir para a região da Paulista novamente, mas desta vez, não com a excitação dos primeiros dias de um turista, mas com o ritmo de quem estava começando a relaxar a respiração. Eles caminharam mais devagar, pararam para olhar as pequenas lojas, tomaram um café gelado e observaram as pessoas fluindo como um rio que não pressiona ninguém a seguir seu ritmo. Em muitas outras grandes cidades, David sempre sentia que cada espaço público era como uma arena onde os humanos competiam pelo direito de respirar. Mas aqui, mesmo cheio de gente, ainda havia um certo espaço que não o fazia sentir que precisava lutar por seu lugar ou se defender o tempo todo. À tarde, eles entraram em um dos grandes shoppings. David queria encontrar uma camisa de boa qualidade para levar como lembrança. Não uma lembrancinha de turista, mas algo que ele queria guardar para se lembrar de que uma vez, ele pôde caminhar em um lugar onde seu coração não precisava estar tenso a cada segundo. As luzes do shopping eram suaves e brilhantes, o chão tão limpo que refletia as sombras das pessoas. O cheiro de perfume das lojas de roupa se misturava com o de café e o ar frio do ar-condicionado. Tudo parecia organizado e tinha aquela polidez silenciosa que São Paulo lhes oferecerá nos últimos dias. David entrou em uma loja de roupas masculinas com uma decoração elegante e minimalista. Uma jovem vendedora, na casa dos 20 anos, aproximou-se para recebê-los com um sorriso suave e um leve aceno de cabeça. Ela não se aproximou demais a ponto de ser desconfortável, mas também não os deixou se sentirem ignorados. Seu timing era estranhamente perfeito. David perguntou sobre camisas de manga comprida, de cor neutra. Ela ouviu atentamente e o levou até a seção certa. No início, tudo parecia normal. David pegou algumas camisas, comparou os tamanhos com seu corpo e começou a perceber, como já havia percebido muitas vezes em sua vida, que os tamanhos padrão daquela loja provavelmente não serviriam para ele. Ele não ficou muito desapontado, estava acostumado com isso. Acostumado a ouvir um breve "não temos o seu tamanho", acostumado com o sorriso forçado dos vendedores que queriam encerrar a situação rapidamente, acostumado com aquele olhar que, mesmo sem palavras, fazia a pessoa sentir que seu próprio corpo era um inconveniente. Ele estava prestes a colocar a camisa de volta no lugar e dizer a Naomi que não tinha problema, que eles poderiam procurar em outra loja. Mas antes que ele terminasse a frase, a jovem vendedora notou sua expressão. Ela inclinou a cabeça levemente e perguntou se ele precisava de um tamanho maior. David assentiu e deu uma estimativa do tamanho que achava que serviria. Ele falou com um tom de voz normal, mas por dentro já estava se preparando para a resposta de sempre. A resposta que não feria diretamente, mas que fazia a pessoa se sentir como se estivesse fora do espaço projetado pelo mundo. No entanto, em vez de simplesmente dizer que não tinha, a jovem franziu a testa por um momento, como se estivesse pensando em uma solução, em vez de uma recusa. Ela foi até o balcão, pegou um tablet e começou a verificar o estoque de outras filiais, uma por uma com atenção. Então ela se virou para David novamente para confirmar o tamanho. Seu inglês não era fluente, e suas frases precisavam da ajuda de um aplicativo de tradução, mas cada palavra que saía demonstrava uma intenção clara. Ela não estava tentando encerrar a conversa rapidamente, não fez uma cara de que o problema era irritante e não olhou para David como se ele fosse um cliente complicado porque seu corpo não se encaixava no padrão da loja. Naomi observava ao lado em silêncio. No início, ela estava apenas observando normalmente, mas quanto mais olhava, mais sentia algo acontecer em seu coração. Aquela jovem não estava ajudando apenas por uma educação superficial. Ela estava genuinamente tentando fazer com que um homem que ela não conhecia conseguisse o que queria, sem se sentir como um problema.
Ela verificou as informações das filiais próximas, anotou o nome do shopping e o andar em um pequeno pedaço de papel, desenhou um mapa simples e tentou explicar que, se ele fosse aquela outra filial, provavelmente teria mais opções. E ela enfatizou, educadamente, que lá seria mais adequado, não que aqui não tem. O peso dessas duas frases era imensamente diferente, e alguém que nunca foi feito para se sentir demais, talvez nunca entendesse essa diferença. David pegou o papel lentamente. Ele abriu a boca para agradecer, mas antes que pudesse falar, a jovem levantou o rosto e pediu desculpas, sinceramente em nome da loja, por não terem o tamanho dele ali naquele momento. Aquele pedido de desculpas não soou como algo protocolar. Soou como se ela realmente lamentasse não poder ajudar completamente. E, ao mesmo tempo, ela continuou a oferecer uma solução até o último segundo, como se fazer o cliente se sentir cuidado fosse mais importante do que encerrar a conversa rapidamente. E foi nesse exato momento que Naomi sentiu algo dentro de si se quebrar silenciosamente. Não por causa de um grande evento, não porque alguém disse uma frase bonita de consolo, mas porque ela acabará de testemunhar uma cena completamente desconhecida em suas décadas de vida, a cena de um estranho que não olhou para seu marido com irritação, não olhou com desconfiança, não olhou com o fardo de ter que atender alguém diferente, mas em vez disso, o olhou como um cliente, como um ser humano que merecia esforço e respeito normalmente. Suas lágrimas começaram a cair sem aviso. Não houve soluços, nem qualquer sinal de que estavam vindo. Elas simplesmente transbordaram silenciosamente a ponto de David se virar e quase não acreditar no que via. Ele parou chocado ao ver os olhos da esposa vermelhos, com as lágrimas escorrendo incontrolavelmente. A jovem vendedora também ficou assustada. Ela perguntou preocupada se algo havia acontecido, pensando que talvez tivesse explicado algo errado ou feito algo que os ofendeu. Mas quanto mais ela perguntava com preocupação, mais Naomi chorava. Naomi tentou dizer obrigada, mas sua voz tremeu tanto que mal formou a palavra. Suas mãos apertavam a bolsa com força, como se precisasse se segurar em algo para não desmoronar ali mesmo. David olhou para a esposa e depois para a vendedora. Ele também sentiu um nó na garganta, sem conseguir falar por um momento. Então ele disse lentamente com a voz igualmente trêmula: "Você não fez nada de errado. Você foi gentil demais. Mais gentil do que estamos acostumados." Essa frase deixou a jovem em silêncio. Ela talvez não entendesse tudo, mas podia ler nos rostos e nas lágrimas que o que estava acontecendo não era insatisfação. Era um sentimento profundo demais para ser explicado com palavras simples. Então ela apenas ficou ali com uma expressão calma e gentil, sem pressa, sem constrangimento em encarar a emoção daquelas pessoas, e sem recuar porque a situação ia além de suas funções. Naomi enxugou as lágrimas, mas quanto mais enxugava, mais elas caíam. Porque, na verdade, ela não estava chorando apenas por causa daquela loja. Ela estava chorando por todos os anos em que teve que ser forte demais. Chorando por todas as vezes que David teve que fingir que não se importava quando era desvalorizado. Chorando pelo filho deles, que estava crescendo em um mundo onde precisava aprender a sobreviver antes de aprender a sonhar. E, acima de tudo, ela estava chorando porque acabará de descobrir que o simples respeito de um estranho era poderoso o suficiente para fazer um coração que aguentou tanto tempo finalmente desmoronar. David estendeu a mão e segurou a de sua esposa. Ele não a consolou com muitas palavras, porque sabia que naquele momento, nenhuma palavra era grande o suficiente. Ele apenas acariciou o dorso da mão dela suavemente, enquanto em seu próprio coração, uma onda também o atingia. Ele começou a entender, da forma mais clara possível, que o que os abalava no Brasil não era o tratamento especial que recebiam, mas a normalidade que eles nunca tiveram plenamente em toda a sua vida. Finalmente Naomi conseguiu formar uma frase curta em meio às lágrimas. Ela disse à jovem vendedora: "Obrigada por tratar meu marido como uma pessoa normal." A frase era tão simples, mas naquela simplicidade, continha toda a dor de uma vida inteira. A vendedora ficou imóvel por um instante, antes de sorrir gentilmente e assentir levemente. Ela provavelmente nunca saberia que para uma família do outro lado do mundo, sua resposta e suas ações haviam mudado uma memória para sempre. Quando eles saíram da loja, as luzes do corredor do shopping ainda brilhavam, as pessoas ainda passavam, e São Paulo ainda era a mesma cidade. Mas para David e Naomi, o mundo não era mais o mesmo.
Porque foi ali, em uma loja de roupas comum, no meio da capital de um país estrangeiro, que eles entenderam a verdade mais profunda de suas vidas. O oposto da discriminação não é receber privilégios. É ser tratado com normalidade, como um ser humano, sem precisar pedir por isso. E essa foi a razão pela qual uma mulher chorou no meio de um shopping em São Paulo, como se seu coração inteiro tivesse recebido permissão para finalmente descansar pela primeira vez na vida. Depois daquele dia, São Paulo não era mais apenas uma cidade que eles visitaram. Tornou-se um lugar onde David e Naomi deixaram algo para trás e recuperaram algo ao mesmo tempo. Eles passaram o último dia lentamente, caminhando pela orla do lago no Parque Ibirapuera, ouvindo o som da natureza, trocando olhares com pessoas que sorriam de forma simples e permitindo que seus corações aprendessem uma nova forma de paz, sem a pressa de explicá-la. Enquanto observava a luz do entardecer refletida na água, Naomi disse em voz baixa que por toda a sua vida, ela pensou que a força era sobre aguentar. Mas o Brasil a ensinou que às vezes, a verdadeira força é estar em um lugar onde você não precisa aguentar o tempo todo. David ouviu e apenas segurou a mão dela com mais força, porque ele também acabará de entender que a dignidade humana não precisa de luxo. Precisa apenas ser vista, ser tratada com palavras e ações normais, sem ser diminuída. Quando eles voltaram para a América, o mundo ao redor não havia mudado instantaneamente. Mas eles não eram mais os mesmos. Porque agora eles sabiam que em algum lugar neste planeta, existia um lugar onde a compaixão não era uma exceção, e o respeito não era um prêmio para quem provasse merecê-lo. O Brasil, portanto, não lhes deu apenas memórias. Deu-lhes a esperança de que um coração que sofreu por tanto tempo ainda pode acreditar na gentileza humana.